E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Estou aqui de volta para o nosso terceiro encontro, né? Vamos falar agora sobre bases da genética, lembrando questões aí que vão envolver ácidos nucleicos, né? DNA, RNA, estrutura e função, cromossomos e genes, engenharia genética e hereditariedade, conforme está aqui, tá? Então a ideia hoje, nós vamos resolver, salvo engano, 22 questões aqui. Acho que são 22 que eu coloquei, tentando fazer um apanhado sobre essa parte do edital. Beleza? Depois disso aqui, faltam só mais 2 vídeos dos outros 2 programas e a gente fecha aí a nossa sequência, tá bom? Desde já, agradeço por você estar aqui. Aproveita e me siga no Instagram, @professorbelo, vai estar aqui embaixo também. Dá um joinha, dá um like também, compartilha aqui no YouTube esse vídeo para todo mundo, tá? Bom, o que nós temos aqui na nossa primeira questão? Caiu na UFO 2025, uma questão muito recente. Vamos lá. No DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, estão presentes bases nitrogenadas, púricas, né, que é a adenina e a guanina. E as bases conhecidas como pirimídicas, que é a timina e a citosina. Um macetinho para você, não sei se você sabe disso, pirimídica tem várias letras I, né? E a palavra timina tem também bastante letra I. Aí a gente sabe que as bases pirimídicas são a timina e a citosina lá no DNA. Quando eu falo na expressão base púrica, púrica só tem uma letra I. Adenina só tem uma letra I e guanina só tem uma letra I. Maneiro, né? É um macetinho para você decorar. Então, elas se ligam entre si. É o que a questão falou. Beleza. E todo mundo sabe que o pareamento é timina se liga com adenina e a citosina se liga com a guanina, através de uma ligação tripla. Beleza? E a timina com a adenina através de uma ligação dupla. O quadro a seguir traz informações sobre o percentual das bases pirimídicas de 2 organismos distintos, o organismo X e o Y. Então aqui eu tenho o seguinte, 36,2% de timina no organismo X, ele quer saber qual é o valor em percentual de citosina nesse organismo X, e eu tenho no organismo Y um valor que eu não sei da timina, mas ele me deu que 28,6% é de citosina. Então, assinale a alternativa em que os percentuais da base citosina do organismo X e da base timina do organismo Y estão corretos, no caso aí, respectivamente, né? Vamos fazer a continha aqui. Olha só, toda a estrutura do DNA, né, independente... Eita, que ficou horrível. Independente da base que vai se ligar, toda a estrutura do DNA, ela precisa ter 100% de bases. Então, o total é 100%. Seu DNA é completo com 100%. Tá? Então, se ele me diz que no organismo X eu tenho 36,2% da base timina, e eu sei que a timina vai se parear com a adenina, eu já posso dizer, então, que a minha quantidade de adenina também é de 36,2%. Tá bom? Bom, vamos lá. Se eu tenho isso, eu posso vir aqui e somar, né? 36,2 com mais 36,2 da adenina, né? Timina e adenina. Se eu somar essas duas bases, eu já chego num resultado aqui de 72,4% de bases, né, somando aí a adenina com a timina. Como eu sei que o total é de 100%, 100,0, se eu subtrair isso de 72,4, que é o que eu já possuo de timina com adenina, o que sobrar eu sei que vai ser para ser distribuído entre a citosina e a guanina. Então, quando eu faço essa conta aqui,
né? Aí você vem lá, você tira, aqui é 0, não sei o que, 10, 9, beleza, 10, aqui 6, vírgula, aqui 7, aqui deu 27,6%. O 27,6% é a quantidade de bases nitrogenadas que faltam a ser distribuídas. Como eu sei que eu tenho citosina e guanina para receber esses 27,6%, eu já vou saber, obviamente, que a metade disso aqui, ou seja, 13,8%, vai para a citosina e 13,8% vai para a guanina. Então, eu já sei que aqui, ó, é 13,8%. Tá bom? Então, eu já tenho aqui, de cara, o meu gabarito como sendo a letra A. O mesmo raciocínio eu posso fazer para baixo. Eu vou dar uma apagada aqui só para você entender. Vamos tentar levar o mesmo raciocínio para baixo. Isso é importante eu perder um tempo nessa questão, porque essa regra aqui, ela vem de um cientista chamado Irwin Chargaff, tá bom? Ele conseguiu entender que o pareamento das bases tem que me dar as mesmas proporções. Vamos pensar agora rapidinho pelo organismo Y. Ele me falou que eu tenho 28,6% de citosina no organismo Y. Logo, eu sei que a citosina se liga com a guanina. Olha, se eu tenho 28,6% de citosina, obrigatoriamente eu tenho 28,6% de guanina. Isso aqui ninguém me tira. Beleza? Vamos somar aqui do cantinho. Ó, 28,6, 28,6. Se eu somar um com o outro, citosina com guanina, eu tenho 6 com mais 6, 12, vai 1. 8 com mais 8, 16, com mais 1, 17, vai 1. E aqui, 57, né? 57,2% das bases desse DNA do organismo Y já está preenchido. Ora, se o meu DNA todo é 100%, se eu tiro 57,2%, o que vai faltar para completar, né, o meu DNA? Eu vou ter aqui, vamos lá, 42,8% é o que falta para fechar a quantidade de DNA do organismo Y. E eu sei que também, já que eu contabilizei citosina e guanina, agora falta adenina e timina. Ora, isso aqui tem que ser distribuído para cá, vai dar 21,4%, e tem que ser distribuído para cá, vai dar 21,4%. Então, grava sempre isso, que sempre que você somar os percentuais, tem que bater o total. Fechou? Então, tá aí o gabarito da letra, da questão 1, né? Obviamente, gabarito letra A. É a regra de Chargaff. Beleza? Tamo junto aí. Questão 2. O dogma central da biologia molecular descreve o fluxo de informações genéticas nas células. O esquema abaixo apresenta 2 dos processos biológicos envolvidos nesse fluxo de informação. Assinale a alternativa que aponta corretamente os processos indicados nos números 1 e 2. Isso aqui é uma questão fácil. Ó, eu tenho primeiro o DNA, que todo mundo sabe que é uma fita dupla, tá? Com as suas ligações de hidrogênio. Esse DNA ele está virando um RNA de fita simples. Este processo recebe um nome específico, é a transcrição. Beleza? Então, do DNA, você passa a ter um RNA, vou chamar esse RNA de mensageiro, tá? Ele é que tem a informação codificada para a futura formação da sua proteína. Então, quando o RNA mensageiro forma a proteína, através do código genético, né, daquela tabela de códons, você vai passar a ter aqui o segundo momento, que é a tradução. Então, de DNA para RNA, transcrição.
De RNA para proteína, tradução. Logo, o item 1 é a nossa transcrição e o item 2 é a nossa tradução. Gabarito, letra B. Isto é o famoso dogma central da biologia. É essa sequência de eventos. DNA para RNA, RNA para proteína. Belo, se eu tiver um DNA, se eu tiver uma molécula, né, de DNA, beleza? E depois da setinha, eu faço um novo DNA. Eu abro essa fita, eu separo uma fita da outra. Venho aqui e faço uma complementação. Eu complemento as fitas. Eu vou ter uma transcrição? Não. Aí você vai ter uma replicação. O seu DNA, que era único, agora você está fazendo duas cópias. Essa primeira cópia e esta segunda cópia. Todo mundo vai ser igual ao DNA original. Vou chamar aqui de DNA mãe. Só que esta duplicação ela é semi-conservativa. Ela mantém uma fita original e você complementa com uma fita nova recém-sintetizada. Mas a estrutura do DNA é sempre a mesma. Combinado? Estamos bem. Vamos para a terceira questão. Hoje está de boa, hein? Vamos que vamos. Não desiste, não. Em um experimento com células eucarióticas, pesquisadores introduziram uma mutação pontual em um códon de parada. É o tal do códon UAA, de um gene, transformando-o em um códon que codifica um aminoácido, que é o UAC. Então, você tinha antes um UAA, que era um códon de stop, onde naquele momento todo o processo de tradução para formar uma proteína tinha que parar. Só que ele trocou o UAA, ele chegou nesse último aqui e ele lançou um UAC. Ou seja, você fez uma mutação ali, uma mutação bem pontual. Ao analisarem as proteínas produzidas a partir desse gene mutado, observaram que eram mais longas que as proteínas originais. Claro, você tinha uma ordem de stop, de parada. Mudou o códon, saiu de A para C. Você mudou ali um nucleotídeo, perdão. Então agora você vai ter a continuidade da sua proteína, ela vai continuar avançando. Por isso que as proteínas agora vão ser mais longas, as proteínas produzidas eram mais longas do que as proteínas originais, pois a tradução continuou, até encontrar o próximo códon de parada na sequência. Foi embora, até encontrar algum outro códon de parada. Show! O resultado observado ocorreu porque este códon de parada impede que o RNA transportador se ligue ao ribossomo. Será que o códon de parada sinaliza o início da síntese proteica no citoplasma? Será que ele marca o local onde a RNA polimerase deve parar a transcrição? Será que indica ao ribossomo que ele deve liberar a proteína sintetizada? Ou ele determina a localização celular da proteína produzida? Pessoal, códon de parada, o códon stop, ele vai indicar ao ribossomo que ele deve liberar a proteína que estava sendo produzida, a proteína sintetizada. Então, o resultado observado ocorreu porque o códon de parada indica ao ribossomo que ele deve liberar a proteína sintetizada. Como esse códon de parada foi trocado do A para o C, ele não indicou isso, por isso que a proteína continuou sendo formada. Entendeu a lógica da questão? Uma questão de nível médio para difícil aí, tá? Então, tem nada a ver, né? O códon de parada impede que o RNA transportador se ligue ao ribossomo, sinaliza o início de uma síntese, não. Quem sinaliza início de síntese proteica é o UAG, é a metionina,
é o que a gente chama de códon de iniciação, tá? Marca o local onde a RNA polimerase deve parar a transcrição. Transcrição é a DNA para RNA. Aqui eu já estou na tradução, que é do RNA formando proteína. Eu já estou no segundo movimento aqui. Tem nada a ver com transcrição. Tá bom? Então tá aí. Ainda falou que no final, na letra E, determina a localização celular de proteína produzida. Nada a ver. Tá bom? Então, fechamos aí a questão 3, gabarito D de dado. Vamos para 4. A replicação do DNA ela é um processo fundamental. Opa! Replicação do DNA, acabei de falar. Eu tenho um DNA original, né? Vai formar, vou separar as fitas e vou complementar com outra. Tá horrível, mas só para você entender, tá? Então, a replicação do DNA é um processo fundamental para a manutenção da vida, pois permite a transmissão do material genético para as células filhas durante a divisão celular. Para que esse processo aconteça, é necessária a presença de determinadas substâncias, entre elas os nucleotídeos, que são as unidades fundamentais dos ácidos nucleicos. Cada nucleotídeo que compõe a molécula de DNA é formado pelo quê? Pessoal, essa é uma questão fácil. Quando você pensa no DNA, ele tem 3 coisas ali importantes, né? 3 substâncias, vamos colocar assim, que vão ser essenciais para você formar a estrutura de um nucleotídeo. Por isso que o nome é ácido nucleico, que tem a ver com nucleotídeo. Primeira coisa, um grupo fosfato, sempre ligado a uma pentose. Lembra que pentose, pentose, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos químicos carbono aqui, tá? E essa pentose é ligada a uma base nitrogenada, vou chamar de BN. Lembra que essa base nitrogenada pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, se eu estiver falando do DNA. Se eu estiver falando do RNA, eu vou ter um grupo fosfato também ligado a uma pentose com 5 carbonos, também ligado a uma base nitrogenada. Só que essas bases nitrogenadas, no caso do RNA, os nomes são adenina, citosina, guanina e uracila. Combinado? Então, sempre assim, grupamento fosfato, letra P, ligado a um açúcar, que é uma pentose, para os dois, ligado a uma base nitrogenada, mesma coisa para os dois. O nome deste açúcar, desta pentose no DNA, se chama desoxirribose. E o nome desta mesma pentose, desse mesmo açúcar, no caso do RNA, se chama ribose. Combinado? Show de bola. Então, o que vai definir um nucleotídeo? É composto de quê? Eu tenho que ter uma base nitrogenada? Sim. Eu tenho que ter um grupo fosfato? Sim. Eu tenho que ter uma pentose? Sim. Então, a princípio, o gabarito é a letra A. Vamos ver a B. Uma base nitrogenada, ok. 2 fosfatos, não. Letra C, uma base nitrogenada, ok. 1 fosfato, ok. E uma hexose, não. É pentose, são 5. 2 bases nitrogenadas, não. São 4 bases nitrogenadas, né? No geral. E uma pentose. Pentose até vai. Uma base nitrogenada não, quando ele fala aqui, né, gente, base nitrogenada, ele está situando assim, você tem que ter uma base nitrogenada pelo menos, ou uma adenina, ou uma timina, ou uma citosina, ou uma guanina, nesse sentido. Então aqui quando eu falei 4, é errado. O conceito é uma base nitrogenada, aí você vai ver qual que é na hora. Então aqui uma base nitrogenada, beleza, agora 2 fosfatos está fora. Então, portanto, realmente o gabarito aí é a letra A, tá bom? Questão número 5. O DNA é uma molécula helicoidal dupla. Realmente.
composta por duas fitas complementares. Muito bem, inclusive essas fitas, pessoal, elas são antiparalelas, tá? Quem estuda pesado isso daqui vai ver que uma fita a gente diz que é no sentido 5 linha, 3 linha, e a outra fita antiparalela é no sentido 5 linha, 3 linha, né? 5 linha. É a inversão, é como se fosse um espelhamento da outra. Enquanto uma é 5 linha, 3 linha, a outra é 3 linha, 5 linha. Beleza? E elas são mantidas, unidas por pontes de hidrogênio, por ligações de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas. Então, para eu ligar uma fita na outra, tá, pessoal? Eu ligo através de pontes de hidrogênio, tá? Show de bola. Essa estrutura ela foi proposta por Watson e Crick em 1953, após a análise dos dados experimentais obtidos por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Na estrutura do DNA, a adenina se liga à timina, beleza, por meio de duas ligações de hidrogênio. Já falamos sobre isso nas questões anteriores. Enquanto a guanina se liga à citosina por meio de 3 ligações de hidrogênio. Já falamos também. Em um experimento, cientistas esquentaram, amostras de DNA de diferentes organismos e observaram que algumas precisavam de temperaturas mais altas para que suas fitas se separassem completamente. Aí ele vai te perguntar: a necessidade de maior temperatura para a separação das fitas de DNA está relacionado com o quê? Por que você precisa botar mais temperatura, mais calor para você separar as fitas? Pelo seguinte, meu caro, olha para cá, por favor. Quando você liga uma fita na outra, lembra das bases? Se eu tenho, por exemplo, citosina de um lado, eu tenho que ter guanina do outro. Se eu tenho uma timina de um lado, eu tenho que ter uma adenina do outro. Só que a timina se liga em ligação dupla com a adenina e a citosina em ligação tripla com a guanina. E aí você sabe muito bem, lá da química, que quando você tem uma tripla ligação, o custo energético para você conseguir quebrar essa ligação tripla é muito maior. Aqui eu gasto muito mais energia para quebrar essa ligação tripla entre citosina com guanina do que tentar quebrar uma ligação dupla de timina com adenina. Logo, a necessidade de uma maior temperatura para a separação das fitas de DNA, ela está relacionada a, vamos ver, a maior proporção de ligações citosina com guanina em relação às ligações adenina com timina. Gabarito letra A. Com certeza. Tem nada a ver com o maior número de ligações peptídicas, a maior quantidade de ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos, o maior comprimento da molécula de DNA ou a maior concentração de açúcares. Tá fora. Tá bom? Ah, só um detalhe. Belo, o que é esse negócio de ligação fosfodiéster? Olha só. Quando você tem a fita do DNA, deixa eu fazer com outra caneta aqui. Quando você tem a fita do DNA, as bases estão aqui, né? Adenina, adenina, timina, 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 adenina, citosina, enfim, elas estão aqui. Se você fizer um estudo de como que uma se liga à outra na mesma banda de fita, essas ligações são ligações fosfodiéster. Só para você saber. Fosfodiéster eu estou trabalhando na própria fita. Quando eu venho com uma outra fita passando, aí eu quero realmente ligar uma fita na outra fita, aí é ponte de hidrogênio. Fechou? Beleza? Só para você saber isso aí. 6. Recentemente, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma nova técnica para sequenciamento de DNA que permite identificar em uma única leitura tanto o DNA mitocondrial, que é o DNA da mitocôndria, que é uma organela,
quanto o DNA nuclear, que é aquele seu DNA cromossomial padrão da tua célula, que fica lá no núcleo. Essa técnica tem se mostrado promissora para estudos de ancestralidade e diagnóstico de doenças genéticas. Perdão. Uma vez que ambos os tipos de DNA têm características estruturais próprias e são transmitidos de maneira diferente entre as gerações. Uma diferença estrutural entre o DNA mitocondrial e o DNA nuclear é que o primeiro, ou seja, o primeiro ele está falando do DNA mitocondrial. Qual é a diferença do DNA que está na mitocôndria para o DNA que está no núcleo normal da tua célula? Apresenta dupla fita com emparelhamento de bases. Tá fora. Isso aqui é igual para os dois. Não é diferença. Possui timina como uma de suas bases nitrogenadas. Os dois têm timina, isso não é diferença. Tem um açúcar ribose em sua composição. Tá, açúcar ribose em sua composição molecular. Isso não é a diferença entre um e outro em relação à diferença estrutural. Agora, apresenta um formato circular e não linear. Aqui é uma diferença estrutural. O DNA da mitocôndria ele é circular. O DNA da sua célula normal, né? Ele é assim, ó. Ele inclusive se envolve, né? Quando você embola essa fita, você forma a estrutura conhecida como cromossomo. Beleza? Interessante isso daí, tá? Então grave essa informação, vai que cai em prova. Beleza? Então gabarito da 6, letra D. Aí vem a 7. O esquema representa uma propriedade da molécula de DNA que ocorre no interior de uma célula epitelial. O que ele fez aqui? Eu tenho uma fita número 1, uma fita complementar número 2. Eu tenho adenina se ligando à timina, timina, adenina, citosina com guanina, guanina com citosina, enfim. Eu tenho, de fato, né, a famosa molécula de DNA. Depois da seta, olha o que aconteceu. Esta fita número 1 ficou em cima, uma fita rosa, né? Esta fita número 2 veio para baixo, ou seja, eu afastei as fitas e eu acabei inserindo uma fita nova. Essa fita nova é uma fita verde. E olha que legal. A adenina eu complementei com a timina eu complementei com a adenina. Se você for parar para raciocinar, no final, essa estrutura de cima é igualzinha à original. Vê se não ficou igualzinho. A com T, T com A, C com G, G com C, C com G, A com T e T com A. E vê se eu reproduzir a mesma coisa embaixo. Reproduzir. Ou seja, eu tinha um DNA original, eu tinha uma fita mãe, e agora eu tenho uma fita filha e outra fita filha idêntica à fita mãe. O que aconteceu aqui? Replicação do DNA. Então, essa propriedade é denominada replicação. E como eu vou inserir sempre uma fita nova, essa propriedade é uma propriedade semiconservativa. Eu mantenho uma fita original, que é a rosa, fita original, e introduzo uma nova fita filha recém-sintetizada, recém-formada. Isto é uma replicação semiconservativa. Não tem nada a ver com mutação cromossômica, transcrição, tradução ou inversão. Tá? Cuidado que na sua prova pode aparecer também a expressão duplicação do DNA. Também está certíssimo. Falar em replicação ou duplicação, tá certo. Oito. Ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Os dois ácidos nucleicos sobre os quais você já ouviu falar são o DNA, que é fita dupla,
e o RNA, que é fita simples, cujas funções estão relacionadas com o armazenamento e a expressão da informação genética. A figura abaixo representa a estrutura, né, de um desoxirribonucleotídeo. Ora, já até sei. Número 3, vou chamar de grupo fosfato. Já conheço, famosa letrinha P. Número 2, 1, 2, 3, 4, 5, é a minha famosa pentose. É o meu famoso açúcar. E este açúcar, se for DNA, é desoxirribose. Se for RNA, o nome desse mesmo açúcar vai ser ribose. É só você analisar o que a questão vai te pedir, tá bom? E esse cantinho aqui, já até sei, é a minha base nitrogenada. Então, sobre a figura acima, argumenta-se que o item 1 pode ser uma timina. Existe uma base nitrogenada chamada timina? Existe. O item 2 pode ser a desoxirribose, um tipo de açúcar? Pode. O item 3 pode ser um fosfato? Pode. Então, a princípio, o gabarito é a letra A. Agora, vamos de novo. O item 1 pode ser um fosfato? Não. O item 1 é a base nitrogenada. Então, está fora a letra B. Tá? O item 1 não é um fosfato. O item 1 é uma base. Essa base poderia ser a uracila, no caso do DNA, do RNA? Poderia. O 2 pode ser uma ribose? Pode. Pode. O 3 pode ser um fosfato? Pode. Poxa, Bela, então por que o gabarito não é a letra E? Porque ele disse na questão que a figura abaixo representa a estrutura de um desoxirribonucleotídeo. Então ele já te travou no DNA. Desoxirribose é DNA. D de DNA. Não pode marcar a letra E. Cuidado com isso. Pegadinha. Fechou? 9. A anemia falciforme é uma condição genética em que a hemoglobina, que é a mesma coisa que glóbulos vermelhos, né, também conhecido como eritrócito, não se assuste com o nome, né, a mesma coisa, sofre uma mudança em um de seus aminoácidos. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado rapidinho do quarto. A hemoglobina ela é um pigmento presente nos glóbulos vermelhos. Perdão, gente, falei besteira, né? Glóbulos vermelhos é sinônimo de eritrócito, que é sinônimo de hemácia, tudo igual, tá? A palavra hemoglobina, essa não, essa é uma proteína, tá? Essa aqui é uma proteína. Inclusive dá a pigmentação vermelha para o nosso sangue. Então a hemoglobina é o pigmento ali presente nos glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte dos gases. Perfeito. Essas células, ou seja, a estrutura ali do glóbulo vermelho, são normalmente arredondadas e com um formato de disco bicôncavo, mas a hemoglobina mutante pode torná-las rígidas e assumir uma forma característica de foice. Então está aqui uma hemácia normal e está aqui uma hemácia má formada em forma de foice, né? Por isso que o nome é anemia falciforme. Essa condição, por isso o nome é anemia falciforme. Beleza. Essa condição genética é causada por uma alteração na subunidade beta-globina da hemoglobina. Ih, tá enrolando. A mutação ocorre no 6º códon da região do DNA que codifica a cadeia beta-globina. Caramba! Essa mutação resultará na substituição do aminoácido ácido glutâmico pela valina. Então vai trocar um por outro, o qual proporcionará que a hemácia apresente a forma de foice. Então, a minha sequência era CTG. Quando a minha sequência era CTG, no DNA, sem mutação, a minha hemácia foi produzida normalmente, deu tudo certinho. Porém, o professor Belo teve uma mutação no DNA dele. Em vez de ser CTG, agora é CAG. Deu problema justamente aqui, ó. Era T, virou A.
Caramba, aconteceu um problema lá no sexto códon. E agora? A minha hemácia está má formada. Aí ele vai te perguntar, essa alteração na cadeia, no caso aí da beta-globina, ela é resultante de uma mutação de qual tipo? Quando você troca só uma base, a gente chama de mutação de ponto, né? E aí, ela é uma aneuploidia, poliploidia, translocação gênica ou uma mutação cromossômica? Pessoal, isto se chama mutação gênica, mutação de ponto. Houve apenas uma substituição da base nitrogenada, só trocou uma letrinha. Isto é mutação gênica, tá? A mutação cromossômica, ela altera toda a estrutura do cromossomo, beleza? Tipo assim, o cara tem síndrome de Down, então, o cara tem uma síndrome que ele alterou toda a estrutura do cromossomo dele. Aí é uma alteração cromossomial, uma mutação cromossômica. Agora, quando você tem só a adição, por exemplo, de um cromossomo a mais na espécie, aí você pode ter, por exemplo, uma aneuploidia. Aqui está tudo certinho, só trocou uma base, mutação de ponto, mutação no gene, mutação gênica, tá? Então dá uma olhadinha em mutações aí para você não perder ponto na sua prova do bombeiro. Beleza? Então gabarito D de dado, questão 9, tranquila. Vamos para 10. Estamos chegando na metade do nosso vídeo. Ele diz o seguinte, essa questão aqui, cara, eu acho que caiu no Enem, tá? Essa eu acho que caiu no Enem. 2010. Não sei se foi no Enem PPL. Sabe o que é Enem PPL? Enem é aquele Enem para as pessoas que estão em cárcere, né? Presas. É pessoa privada de liberdade. Então, quando um detento ele quer fazer o vestibular, a prova dele é o Enem PPL. Inclusive é no mesmo nível de prova daqui de fora. Não vou lembrar o ano não, mas tenho quase certeza que essa questão caiu no Enem. Olha só. A sequência de etapas indicadas na figura representa um processo conhecido como o quê? Olha só. Primeiro, número 1. A seta está para cá. Então eu estou tirando alguma coisa desse homem e colocando numa placa. Aí ele falou, coleta e cultivo in vitro das células do paciente. Item 2, ele botou um negocinho assim, tá? Isso aqui basicamente é um vetor e a seta já veio nesse sentido. É a transdução com o vetor carregando um gene de interesse, um gene terapêutico. Joguei em outra plaquinha que é o item 3. Então eu vou fazer a seleção e a expansão das células com o gene terapêutico. Eu vou duplicar, expandir estas células de interesse desse homem. E depois, no número 4, a seta está voltando para ele. Eu vou reintroduzir as células modificadas no paciente. Então, certamente houve um tratamento aqui nas células que foram tiradas desse homem e ela vai ser reintroduzida para esse homem após serem tratadas. O nome disso, pessoal, é terapia gênica. Tá? O nome desse conceito envolve biotecnologia, é terapia gênica. Tem nada a ver com mutação, não estou clonando esse homem, não estou fazendo crossing over que tem a ver com meiose, nenhuma transformação genética nele. Eu estou cuidando de alguma doença dele através de terapia gênica. Este é o conceito, tá? Muito interessante, inclusive. 11. A cariotipagem, ela é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste em uma montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal, que é aquele indivíduo que vai ter 46 cromossomos, tá? A gente indica assim. O fato de escrever XX depois é só para dizer que isso aqui é uma mulher, tá, pessoal? Ou você colocar 46XY, você bota 46 e escreve XY, isso aqui é só para você indicar que isso aqui é um homem, tá, pessoal? Simples assim. Ou com alguma alteração cromossômica. Pode acontecer da pessoa colocar 47 cromossomos, XXX.
45 cromossomos, X nada, X0. É assim que a gente vai fazendo a cariotipagem, tá? A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava essa fórmula aqui. 47, ou seja, ela já tem um cromossomo a mais, porque a espécie humana tem 46. É um homem, isso aqui está indicando um homem, e ele ainda foi além. Ele ainda meteu um mais 18. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, o cromossomo que está a mais era só para ter 46, mas o cromossomo que está a mais nessa criança é o cromossomo 18. Inclusive o nome dessa síndrome é a síndrome de Edwards. Ou seja, a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como o quê? Pessoal, se você tem um cromossomo a mais, isto não é estrutural. Isto é uma mutação numérica. Você está saindo de 46, que é o padrão da espécie, para 47. Agora, de qual tipo é esta mutação numérica? Euploidia, poliploidia ou aneuploidia? E aí, meu irmão, gabarito é tipo aneuploidia. Fechado? Cuidado para você não errar esses conceitos de euploidia, poliploidia e aneuploidia. Por exemplo, a síndrome de Down, ela é numérica e ela é aneuploidia, porque é o cromossomo número 21 que está a mais. É uma trissomia do cromossomo 21. Já essa daqui, da questão 11, é uma trissomia do cromossomo 18. Eu tenho 18 a mais. É isso. 12. Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Então, o gene do daltonismo, se for desão, a pessoa enxerga normal, mas se o gene for recessivo desinho, a pessoa é daltônica. Mas como este gene desinho ele é ligado ao cromossomo X, a gente fala que o daltonismo é uma doença ligada ao sexo. Quando eu uso essa expressão, significa dizer o seguinte: uma mulher, para ser daltônica, eu coloco XX, por isso que ela é uma mulher, e taco aqui um Dzinho com Dzinho. Aqui ela é uma mulher daltônica. Uma mulher normal, ela é, por exemplo, XDzão, enxerga bem. E essa mulher aqui, XDzão, XDzinho, será que ela enxerga bem? Enxerga bem também. Só que ela é portadora do gene para o daltonismo. E no caso dos homens, ora, o homem, se for XY, como o daltonismo é ligado ao sexo, ou seja, preso no cromossomo X, esse Dzinho do daltonismo, se for um homem daltônico, tem que estar agarrado no X. Então esse cara XDzinho Y é um homem daltônico. Ah, eu quero ver um homem normal, enxerga bem. Eu escrevo XY para ele e jogo um Dzão preso naquele X. É isso, tá? Aí ele vai falar o seguinte: como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. É claro, para o homem, basta aparecer um Dzinho preso no X que ele já é daltônico. Ele está ferrado aqui, ó. Ele já vai ser daltônico. A mulher não. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ter Dzinho tanto no primeiro X dela, quanto Dzinho no segundo X dela. Aí ela consegue ser daltônica. Por isso que é muito mais fácil, né, o homem ser daltônico, que basta um. Basta um gene aparecer no X que já era. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Um casal formado por um homem não daltônico. Olha aqui, ó. Opa, isso aqui não. Isso aqui, ó. Homem não daltônico. Estou envolvendo ele aqui para você no vídeo, ó. Homem não daltônico. É esse camarada aqui. E por uma mulher gestante também
não daltônica, mas, conjunção adversativa, ela é portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo e está esperando um bebê. Olha só. Então, este homem não daltônico, ele está com esta mulher aqui, ó. Ela também é não daltônica, só que ela está portando o gene. Beleza, então eu já sei que o cruzamento vai ser o seguinte. Vamos lá. Deixa eu apagar o restante aqui, né, pessoal? Ó, eu já sei que o cruzamento vai ser homem cruzando com esta mulher. E aí, em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades do genótipo do bebezinho deles. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só. Se eu fizer um joguinho da velha aqui, eu sei muito bem que este primeiro homem, quando ele formar o gameta dele, um gameta vai ser XDzão e o outro vai ser Y. E esta mulher, um óvulo vai ser XDzão e o outro óvulo vai ser XDzinho. Ovócito, né? Secundário. Se eu juntar os dois, olha o que pode acontecer com os filhos deste casal. Eu vou ter a seguinte porcentagem. Em relação às meninas, mulheres, fêmeas, eu vou ter o seguinte. Esta menina aqui não é daltônica e esta menina aqui não é daltônica. Então, as mulheres não são daltônicas. Em relação aos machos, aos filhos homens, eu tenho que olhar esse cara e esse cara. Aí, calma aí. Eu vou ter metade dos homens daltônicos e a outra metade não. Sem o daltonismo. Sem ser daltônico. É isso que eu estou... Perdão, né? Esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. O rabiscado de azul. Ele é um cara que enxerga bem. É uma criança que enxerga bem. Menino, homem. Né? Visão normal. Ou seja, ele é não daltônico. E esse segundo aqui, que é o XDzinho Y, ele é daltônico. E a outra metade ele é daltônico. Então eu posso ter filhos homens daltônicos, mas as mulheres nunca serão. Então, com base nesse cruzamento, ele soltou uma legenda para mim. Tá? A mulher heterozigota portadora do gene está aqui. A mulher não daltônica, ela é só um círculo. A mulher daltônica, ela está toda pintada. Beleza? O homem também não daltônico é só um quadradinho, não tem nada pintado nele. E o homem daltônico está pintado de azul. Então já tem a minha legenda na mão. Qual heredograma foi recebido pelo casal? Simples. Todas as vezes que você faz um heredograma, o homem ele é representado por um quadrado. A mulher por um círculo. Ora, se o homem ele é não daltônico, esse homem não pode estar pintado enquanto pai e mãe. Se a mulher é normal, mas ela porta o gene recessivo, essa mulher tem que ser heterozigota. Ela tem que estar com uma bolinha rosinha ali no meio. Então, esse casal tá certo, esse casal tá certo. Tá tudo tranquilo até aí. Todas as opções estão corretas por enquanto. Só que agora a gente tem que analisar os filhos. Como é que vão ser meus filhos de acordo com o que eu verifiquei? As fêmeas não serão daltônicas e os machos meio a meio. Metade sim, metade não. Vamos lá. Letra A. Esta mulher já é daltônica. Estou fora. Beleza? Agora, olha um detalhe importante que eu não te falei. As mulheres não são daltônicas, concordo. Mas essa aqui é não daltônica mesmo. E essa aqui também é não daltônica, mas ela porta um genezinho ali. Então eu tenho metade das filhas livres totalmente do daltonismo, né? Sem daltonismo. E os outros 50% de mulheres também são normais,
mas estão portando o gene, heterozigotas. Então, ó, essa mulher livre do daltonismo, esta mulher heterozigota. Gostei. E os homens? Esse homem é normal, sem daltonismo, e esse outro homem, pintadinho, daltônico. Ou seja, bateu certinho a opção B de bola, né? Como aí o meu heredograma que vai contemplar esta situação, problema do enunciado. Questão chata de você trabalhar, tá bom? Mas a UERJ está arrebentando. 13. Em relação aos graus de dominância em genética, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Nos cruzamentos clássicos das ervilhas de Mendel, a descendência F1, que é a primeira descendência, ela se assemelha... Tá muito forte esse azul, né? Vou botar um azul mais claro aqui. Ela F1, né, sempre se assemelha a uma das variedades progenitoras, né? Pois um alelo em um par mostra completa dominância sobre o outro. Vamos lá, isso é uma verdade? Vamos prestar atenção aqui. Se eu faço um cruzamento clássico de uma ervilha, por exemplo, a ervilha que ele chamava lá de amarela, né, cruzando com uma ervilha verde. Não sei se vocês lembram disso. Já tenho aula aqui no YouTube sobre isso, tá, pessoal? Acha aí. Amarelo e verde. Quando você cruzava isso, amarelo e verde, o resultado da primeira era que todas as ervilhas estavam brotando ali do solo com a cor amarela. Isso significa dizer que a cor verde estava perdendo. A cor verde era uma cor recessiva e a cor amarela era um fator, na verdade, uma cor dominante. Então, a descendência F1, que é essa primeira linhagem, sempre se assemelha a uma das variedades progenitoras. Sim, no caso aqui se assemelhou à amarela, pois um alelo em um par mostra a completa dominância sobre o outro. O amarelo ganhava do verde. Olha, este item está correto. 2. No cruzamento entre plantas bocas de leão, de cor vermelha, com plantas de cor branca, todos os híbridos da F1 têm cores rosas. Então, olha que legal. Vermelho, quando cruzou com branco, todo mundo ficou com uma cor intermediária. Não ficou nem vermelho nem branco, ficou rosa. Pessoal, cor intermediária, na ideia de Gregor Mendel, sempre vai ser o conceito de dominância incompleta. Então ele vai falar: o intercruzamento dos híbridos, ou seja, se eu cruzar agora rosa com rosa, produz uma descendência F2, vai ser uma segunda linhagem, concordo, com uma proporção fenotípica de 3 vermelhas para uma branca. Então, a cada cruzamento, 3 vão nascer vermelhas, uma vai nascer branca, que é um clássico exemplo de dominância incompleta. Pessoal, tá errado. Isso aqui tá errado. Quer ver? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Preste atenção. Vamos supor que uma planta vermelha tenha um fenótipo... Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Vzão, Vzão. E vamos supor que a branca tem um fenótipo Bzão, Bzão. Tá? Lembra que cada característica é determinada por um par de fatores. Primeira lei de Mendel. Se eu fizer esse cruzamento no jogo da velha, todo mundo vai saber que aqui dentro vai ficar Vzão, Bzão. Todo mundo vai perceber isso. Porque eu vou ter o Bzão, Bzão daqui, separando os gametas, e o Vzão, Vzão de lá.
Quando você analisa isso aqui é a minha F1. A minha primeira geração está aqui. Só que essa geração aqui, ó, ela é rosa. Se eu fizer rosa com rosa, que é o que ele está propondo, e eu faço um novo jogo da velha, tá? Vzão com Bzão, Vzão com Bzão. Uma planta rosa com outra rosa. Quando eu fizer o cruzamento, olha o que vai acontecer. Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Quando eu faço esta nova análise, esta planta Vzão com Vzão, ela é vermelha. Quando eu olho Vzão com Bzão, ela é rosa. Quando eu faço Bzão com Bzão, ela é branca. Ou seja, tem nada a ver falar em 3 vermelhas para uma branca depois que eu faço ali a F2. Tá? Então, item 2, erradíssimo. Se o item 2 está errado, perdão, ele quer as corretas, né? Eu já sei que a 1 está correta e a 2 está errada. Então, já não pode ser a A nem a B. Vamos para o item 3. No grupo sanguíneo MN, existe isso mesmo, tá, pessoal? Indivíduos heterozigotos exibem os fenótipos M e N, pois as duas moléculas estão presentes, caracterizando um exemplo de codominância. Perfeito item. É exatamente isso, tá? É igual quando você fala assim, eu sou sangue AB. Ué, como é que você é sangue AB? Exemplo de codominância. Você é isão A, isão B. Isso aqui te dá o sangue AB. Eu sou isinho, isinho. Isso aqui te dá o sangue O. Eu sou isão A, isão A. Isso te dá o sangue A. Eu sou isão A, isinho. Isso também te dá sangue A, só que você é heterozigoto nesse caso. Então, quando você tem isão A, isão B, e os dois se manifestam no indivíduo, este exemplo é de codominância. É o que acontece no grupo sanguíneo MN. Tá? Então, 1 certo, 3 certo. Então, já sei que o gabarito é a letra C. O item 4 vai dizer, no cruzamento de ervilhas duplamente heterozigotas, para a cor e para a textura, a proporção fenotípica será de 9 para 3 para 3 para 1. Questão verdadeira, isto é a proporção fenotípica de acordo com a segunda lei de Mendel. Grava essa proporção na cabeça para você não ter que ficar fazendo aquele quadrinho que eu já fiz em aula anterior, que vem daqui, ó, só para você lembrar. Se eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho para um indivíduo, e eu cruzo ele com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho para um outro indivíduo, isso significa dizer, para Mendel, que você tem um duplo heterozigoto. E aí você vai pegar este indivíduo e formar os gametas dele, que vai ser Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E para o outro indivíduo, você também vai formar os gametas através da meiose. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho com Bzão e Azinho com Bzinho. Quando você fizer todo esse cruzamento, os filhotes vão estar aqui dentro. E aí, quando você contabiliza os 16 filhotinhos aqui dentro, quando você vai grudando esses gametas, você vai perceber que a proporção vai dar 9 indivíduos de um tipo, como fenótipos, né? 3 de um outro tipo, 3 de um outro tipo e 1 de um tipo exclusivo. Essa é a proporção. 9 com mais 3, 12. 12 com mais 3, 15. Com mais 1, 16. Tá? Essa é a ideia. Questão 14. Isso aqui é o que a gente chama de cariótipo, né? Ou ideograma. O ideograma abaixo representa a constituição cariotípica de um indivíduo da espécie humana. Baseado em conhecimentos de citogenética, assinale o que for correto. Pessoal, aqui o indivíduo tem o par de cromossomos número 1, 2, 3, 4, 5, tá tudo certinho. Não tem defeito nenhum. Mas chegou aqui e deu caô. Qual foi o caô que você percebeu aqui, hein? Eu tenho aqui, na parte dos cromossomos sexuais,
eu tenho 2x. Na verdade, eu tenho três representantes de cromossomos sexuais. Aí vai dar problema. Vamos lá. Ele vai te dizer o seguinte. O ideograma representado, ele é de um homem. Será que é de um homem? Sim, porque tem Y aqui, ó. Tá? É de um homem. Afetado pela síndrome de Klinefelter. E Klinefelter é isso mesmo. X, X, Y. Ó, X, X e meteu um Y aqui. Tá certíssimo, tá? Pois pode-se observar a presença de 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Até aí tá certo. Como características principais da síndrome estão o desenvolvimento de retardo mental e problemas no desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos. Pessoal, isso é uma verdade, tá? O item 1 tá certo, a síndrome de Klinefelter tem isso mesmo, isso tá no seu edital. Então o item 1 tá correto, é verdadeiro. Já não pode ser a letra D, tá? Item 2. Esse ideograma, né, que é um cariótipo, ele é típico de uma mulher com síndrome de Turner. Não, Turner é X nada, X 0. Turner só nasce com um X, é uma mulher sempre. Então não é mulher, porque tem Y na jogada aqui, tá? Então tá fora o item 2. A figura apresenta, né, um ideograma com 47 cromossomos, um a mais. Tá certo. O mesmo número de cromossomos de uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down. Tem gente com síndrome de Down que é com 47 mesmo. Sendo que nesse último caso, ou seja, sendo que no caso da síndrome de Down, os afetados eles apresentam a trissomia no outro cromossomo, né, que é o cromossomo 21. Aí eu concordo, tá certo. Ele tá fazendo uma analogia, mas ele tá te indicando. Ó, trissomia no caso da síndrome de Down é no 21. Tá certo. E mesmo assim a pessoa vai ter 47 cromossomos. E tem 3, correto. Primeiro verdade, 2 falso, terceiro verdade. Gabarito, letra C. Tá bom? Item 4 aqui, a presença de um cromossomo Y extra confere a essa mulher, já parei de ler. Parei de ler, porque é homem. Tá? 15. As células-tronco, atualmente, elas são conhecidas pelo seu potencial de tratar algumas doenças e pela esperança de que possam tratar outras. Cerca de 100 diferentes doenças relacionadas com o sangue, por exemplo, são tratadas pelo uso dessas células. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica a característica presente nas células-tronco que ajuda no tratamento de tantas enfermidades. Vamos lá. As células-tronco apresentam uma capacidade de multiplicação e diferenciação e substitui células doentes por células saudáveis. A princípio, gostei. B. As células-tronco apresentam uma capacidade de aumentar de tamanho, ocupando o local das células doentes. Não, isso aqui não tem nada a ver. A B está fora. As células-tronco apresentam a capacidade de modificar o genótipo, o gene, das células doentes. Não tem, não. As células-tronco, elas apresentam a capacidade de destruir células doentes pelo processo de fagocitose. Também não. Curti não. As células-tronco apresentam a capacidade de causar uma desdiferenciação dos tipos celulares doentes. Negativo. Pessoal, gabarito conceitual, letra A. Beleza? Tem sim capacidades de multiplicação, diferenciação. Célula-tronco pode se transformar em alguns tipos de tecidos. Existem alguns tipos de células-tronco específicas para isso. Por exemplo, TOT, potente, se transforma em qualquer tipo de tecido. Pluripotente, aquela já é um pouco mais limitada, já vai formar algum tecido específico. É só para você dar uma lembrada nessa parte de célula-tronco que está no seu edital. Beleza? Então, gabarito A. 16, vamos lá. As células-tronco possuem um alto poder de diferenciação. Alguns tipos de células-tronco, no entanto, apresentam um potencial reduzido
quando comparados com outros tipos dessas células. A célula-tronco capaz de se diferenciar em qualquer tipo celular, qualquer coisa, incluindo tecidos embrionários e extraembrionários, ou seja, a célula-tronco mais sinistrona é a totipotente. Grava isso, tá? Grava isso para você acertar e levar para a prova. A totipotente, ela é o quê? Boladona, ela é sinistra. Pode se transformar em qualquer coisa. Tá bom? Caramba, molhei minha mesa aqui. 17. As células-tronco são muito utilizadas em tratamento de leucemia, em que o paciente recebe quimioterapia para que as células de sua medula óssea sejam destruídas e posteriormente recebe o transplante de células-tronco. Opa, vou ler de novo. Será que eu li anterior com isso aqui para cima? Eu nem lembro. Espero que você tenha ouvido. Vamos lá. As células-tronco são muito utilizadas em tratamento de leucemia, em que o paciente recebe quimioterapia para que as células de sua medula óssea sejam destruídas e posteriormente ele recebe o transplante de células-tronco. Essas células-tronco são obtidas por meio de doação, que geralmente é de um irmão ou de um parente próximo. Nesse caso, são utilizadas células-tronco adultas. Elas já estão adultas, as quais se diferenciam das embrionárias ou seja, ele está falando o seguinte, uma coisa é você pegar uma célula-tronco adulta, outra coisa é você pegar uma célula-tronco lá do embrião, embrionária. Tem uma diferença brutal nisso daqui. Nesse caso, são utilizadas células-tronco adultas, as quais se diferenciam das embrionárias por apresentarem uma maior capacidade de diferenciação. Você acha que a célula-tronco adulta tem maior capacidade de diferenciação do que a embrionária? Não! Você acha que elas se diferenciam por já terem sofrido o processo de diferenciação? Você acha que elas se diferenciam por não possuírem capacidade de multiplicação? Não, possui sim. Por apresentarem uma menor capacidade de diferenciação? É isso aqui. A adulta tem uma menor capacidade de diferenciação. Ela, por exemplo, pode se transformar num tecido que ela já é. Exemplo, o Belo tem uma célula-tronco para formar a pele. Perdão, uma célula adulta que é da pele. Eu faço um trabalho nisso como célula-tronco e ela vai voltar a formar novas peles para mim. Um novo órgão para mim, que é a pele. Entende? Eu não consigo hoje pegar, por exemplo, uma célula-tronco adulta que forma a pele e mandar ela formar um osso. É isso que eu quero que você entenda. Então, a capacidade de diferenciação da célula-tronco adulta, ela é menor do que a capacidade da embrionária. Portanto, o gabarito é a letra D. E aqui ele falou que apresentarem a capacidade de produzir tecidos extraembrionários, isso está fora. Tá bom? Show de bola. Aí nós temos agora a questão de número 18. Um pesquisador realizou um experimento com plantas de ervilha, analisando 2 caracteres. A cor das sementes, então tem a cor, e a textura. Vamos lá. Cor, ele falou o seguinte, a amarela, ela é dominante sobre a verde. Então a cor verde é uma cor recessiva, tá? E a amarela é a dominante. Beleza. E a textura, que vai ser lisa, que é dominante sobre a rugosa. Beleza. Lisa é uma cor dominante, rugosa é uma cor recessiva. Tá. Ele cruzou plantas puras de sementes amarelas e lisas, ou seja, ele pegou azão, azão, Lzão, Lzão, lembrando, azão, azão, amarelo, Lzão, Lzão, liso. Ele cruzou com o quê? Plantas com sementes verdes e rugosas, ou seja, azinho, azinho,
Lzinho, Lzinho. Pessoal, quando ele cruzar isso aqui, o que você acha que vai acontecer na primeira geração? Sem pensar em jogo da velha. Cara, todo mundo vai ser Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Concorda comigo? Vou até melhorar a cor aqui, ó. Todo mundo vai ser Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Por quê? Porque quando esse indivíduo aqui formar o gameta junto com esse, todos os gametas do primeiro vão ser Azão, Lzão, todos os gametas do segundo vão ser Azinho, Lzinho. Tá? Quando você juntar, vai dar isso daqui. Então, todas as plantas da geração F1 apresentaram as sementes amarelas, óbvio, por conta disso aqui, e lisas, óbvio, porque o Lzão ganha do Lzinho. Adorei. Em seguida, ele realizou o cruzamento das plantas F1 entre si. Então, agora ele vai pegar Azão, Azinho, Lzão, Lzinho, e vai cruzar de novo com Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Agora ele vai te perguntar, na geração F2, ou seja, quando você cruzar essa galera, o que vai acontecer? Novos filhos. Qual vai ser a proporção fenotípica esperada para plantas com as sementes? Atenção. Verdes e rugosas. Pessoal, ele quer verde e rugosa. Olha aqui. Azão, Lzão, Azão, Lzinho, Azinho, Lzão, Azinho, Lzinho. Vou jogar para outra agora. Azão, Lzão, Azão, Lzinho, Azinho, Lzão, Azinho, Lzinho. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei os gametas daqui e daqui e organizei de acordo com a segunda lei de Mendel. Vou juntar tudo dentro do meu quadro. E eu vou começar a verificar as características. Ele quer, atenção, ele quer isso aqui, ó, verde e rugosa. Vou fazer só verde e rugosa. Para ser verde e rugosa, tem que ser Azinho, Azinho, Lzinho, Lzinho. Azinho, Azinho me dá verde, Lzinho, Lzinho me dá rugosa. Em qual condição eu vou conseguir isso? Aqui, ó. Azinho daqui com Azinho daqui. Lzinho daqui com Lzinho daqui. Acabou. Somente neste pedacinho, nesse quadradinho, eu consigo verde rugosa. Logo, eu tenho uma condição num total de 16 quadrados. Então, o gabarito é a letra D. Poxa, Belão, eu queria fazer todo o cruzamento. Pode fazer, fica à vontade. Ele só quer verde e rugosa. Tá bom? 19. Caiu na Universidade Federal, né, do Amazonas, em 2018. 2 experimentos de Mendel cruzando uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa, ambas heterozigotas. Questão fácil, né? Qual é a proporção correta para a geração F2? Então vamos lá. Se eu pegar uma ervilha lisa, cruzo com uma rugosa. Tá? Por exemplo, lisa, vou dar um exemplo. Azão, Azão. Cruza com uma... Ah, não, ele falou que ambas são homozigotas. Ah, tá. Homozigosas, né? Homozigotas, perdão. Azão, Azão, lisa. Rugosa, então vai ser Azinho, Azinho. Beleza. Se eu cruzar isso aqui, é óbvio que eu vou ter a minha geração, todo mundo vai ser Azão, Azinho. É só você fazer o jogo da velha. Tá? Você que já está estudando, tu já sabe disso há muito tempo. Você que já me acompanha aí, pelo amor de Deus, né? Fazer um cruzamento desse aqui não pode ser difícil. Só que ele quer a F2, cuidado. A F2 é sempre pegando a primeira da F1 e cruzando com ela de novo. E aí o novo jogo da velha vai ficar com... Vamos ver. Como é que fica o novo jogo da velha aqui, da F2? Azão com Azinho, de novo com Azão com Azinho. 2 heterozigotos. Eu vou ficar com Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Tá aqui a minha questão pronta. Então, a minha F2, eu vou ter
Vamos lá. 3 lisas. Vamos ver se são 3 lisas mesmo. Ó, lisa, azão, azão. Lisa, azão, azinho, até porque o azão ganha do azinho, ganha do rugoso, né? Mais uma lisa, então já são 3 lisas. E azinho, azinho, rugoso. Fechou. 3 lisas e uma rugosa. Gabarito, letra A. Show de bola. 20. Quando Darwin propôs a sua teoria... Que horas são? Tá. Quando Darwin propôs a sua teoria quando Darwin propôs sua teoria, o conhecimento em genética ele era precário, concordo. O que deixou várias lacunas em seu trabalho. É verdade, o Darwin não conhecia genética. Após alguns anos com conhecimentos mais avançados nessa área da biologia, complementou-se a teoria de Darwin, ou seja, alguém foi além, com conhecimentos adquiridos em genética, sendo possível explicar os fatores evolutivos. Essa teoria ficou conhecida como o quê? Pessoal, quando Darwin morre e depois a genética chega para, inclusive, auxiliar a teoria dele, isso é conhecido como neodarwinismo, que é a mesma coisa que teoria sintética da evolução. Falar em neodarwinismo ou teoria sintética da evolução é exatamente a mesma coisa. Aqui já entram conceitos de genética, né, de mutação, coisa que ele morreu sem saber. Beleza? Então, gabarito aqui, D de dado. Tá? A teoria evolucionista proposta por Darwin ela foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos, dando origem à teoria sintética da evolução. Segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são, ou seja, a teoria sintética da evolução trouxe quais conhecimentos agora? Seleção natural, divisão celular e lei do uso e do desuso? Lei do uso e do desuso é Lamarck. Tá fora. Ela trouxe conhecimentos de mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural? Sim. Trouxe respiração celular, divisão mitótica e recombinação gênica? Nada a ver. Trouxe seleção artificial, divisão mitótica e crossing over? Nada a ver. Trouxe transmissão das características adquiridas, mutação gênica e divisão celular? Transmissão de características adquiridas é Lamarck. Teoria do uso e do desuso na letra A, Lamarck. Então toma cuidado, eu estou falando de Darwin, tá? E teoria evolucionista, no caso, a partir da teoria sintética da evolução. Então, gabarito B de bola. E 22 é a nossa última. Tá bom, né? 22 questões de genética aí. No dia da prova só tem 10 questões para bater tudo. Pode ser que caia uma, vamos ver. Mauro e Laura, ambos de visão normal, enxergam bem, têm 4 filhos. 3 deles de visão normal e a Sara, a filha mais nova, ela é míope. Ah, então a Sara, olha que legal, já matei a questão. O pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito, ambos de visão normal, só que a Sara é míope. Ora, se a Sara é totalmente diferente dos pais, eu sempre brinco assim, ó, pai é um quadrado, mãe é uma bolinha. A Sara, que é uma menina, vou botar uma bolinha, veio pintada, ela é míope. Pessoal, quando isso acontece no heredograma, é só você lembrar, pais iguais tendo filhos diferentes, chega nesse filho diferente e taca ali nele um par recessivo, para teste, né? Se o pai não está pintado, joga um azinho nele e joga um azão do lado, heterozigoto. Se a mãe não está pintada, enxerga bem, joga um azinho nela e um azão do lado. Logo, os pais são heterozigotos e a Sarinha é míope, homozigota, recessiva. Tá bom? Considerando essa família e as características apresentadas, assinale a alternativa que indica se o gene para a miopia é dominante ou recessivo. Tá na cara que o gene para a miopia é recessivo. Aí ele vai te perguntar, e qual é a probabilidade da Laura ter um 5º filho, a Laura é essa mãe, né? Ter um 5º filho, um próximo filho, com o Mauro, que é o pai, né?
que seja do sexo masculino, ou seja, tem que ser homem, e, além de ser homem, tem que ser míope. Ora, cada nascimento só pode nascer homem ou mulher. Então, para nascer homem, a chance é de 50%. Esse E na biologia, ele quer dizer vezes. E tem que ver qual é a chance dessa pessoa ser míope. Vamos fazer o cruzamento? Olha aqui, ó. O Mauro, ele é azão azim. A Laura, a mãe, é azão azim. Se eu meter o jogo da velha dos dois, eu separando aqui o gameta dos dois, eu sei que aqui dentro eu vou ter azão azão, azão azim, azão azim e azim azim. Ou seja, analisando aqui, para a criança ser míope, a criança que for nascer, eu só tenho esta chance, que é uma chance em 4. Então, para ser míope, é uma chance em 4. E para ser homem, é uma chance em 2. Para eu resolver essa questão, é só multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4 dá 8. O gabarito é 1/8. Letra C. Tá bom? Pessoal, acabamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um joinha, dá um like, curta aí, compartilha, se inscreva no canal. Me segue também no Instagram, @professorbelo. Eu acredito que pode ser que na sua prova uma dessas 22 questões, ou pelo menos algo muito parecido, possa cair. E eu tentei de alguma forma te ajudar aí para 2026 com essa parte aí das bases da genética. Fica com Deus, não desista, só faltam mais 2 videozinhos, que são os 2 próximos programas. Um beijo e até a próxima.